Glória a Jesus Cristo. O Senhor tem movido muito meu coração para que eu me submeta a Ele de acordo com a sua expressa vontade, em nome de Jesus. E eu confesso a você que nos escuta através desse áudio, que não é fácil se submeter à vontade de Deus. Absolutamente não é fácil. Não é fácil fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Não é fácil ser sensível ao Espírito Santo. Não é fácil. Não é fácil ser obediente ao Senhor no nível cujo Ele quer. Não é fácil. Eu quero, de início, por meio do Espírito, lhe dizer que se você pensa que é fácil servir ao Senhor, se submeter ao Senhor, cumprir a vontade de Deus, se você acha que é fácil realizar o desejo do coração de Deus, eu tenho uma verdade a lhe dizer. Até o dia de hoje, você não está cumprindo a vontade de Deus. O fato de não ser fácil não corresponde a ser impossível. O fato de não ser fácil não corresponde a não ter como não fazer. Porque a capacitação que é dada a cumprir as vontades de Deus não é uma capacitação humana. É uma capacitação sobre-humana dada pelo próprio Deus através de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, pelo qual é executada dentro de nós em um único Espírito, o Santo Espírito do Deus triuno. Então não pense você que escuta esse áudio, que é tão simples assim se submeter à vontade de Deus. Não pense você que é tão fácil assim cumprir os propósitos e o coração de Deus. Por um período muito longo da minha vida, digo longo pela intensidade e digo curto pelo período em tempo físico, queria passar eu para as pessoas que é simples ser um cristão. Eu queria literalmente que as pessoas compreendessem que é muito fácil, que não tem dificuldade, que as pessoas ficam criando circunstâncias. Escute. É fácil na unção do Espírito e no equilíbrio do Espírito Santo. Quando alcançamos o equilíbrio é simples. Quando estamos literalmente equilibrados no Espírito Santo, é fácil demais ser cristão. Não tem nada que não se resolva. Mas o problema está na instabilidade do homem. O problema está na instabilidade daqueles que servem o reino. O problema está na instabilidade que é dada pelo desequilíbrio do corpo, da alma e do espírito, pelo desequilíbrio da mente, as emoções e a atuação do espírito dentro disso, pelo desequilíbrio que acontece pela falta de comunhão e busca do ser humano de um Deus real e vivo. Uma coisa que deixamos de fazer por um segundo, por um desviar da mente ou desviar de alguma coisa, faz com que nós percamos o equilíbrio. E perdendo o equilíbrio faz com que as coisas comecem a se tornar difíceis. Ou porque você acha que antes você tinha uma comunhão linda com Deus, subia ao monte com prazer, não tinha sono de orar de madrugada, conseguia ler a Bíblia Sagrada durante horas e horas e horas, e de repente parece que essa mágica acabou. Isso não é uma mágica, isso chama-se equilíbrio. E o segredo do equilíbrio é nunca desequilibrar. Ou seja, o segredo do equilíbrio é nunca deixar de praticar aquilo pelo qual você praticava. Eu não sei quem me disse isso, mas eu escutei de um irmão que um grande pregador americano, pastor Benny Hinn, ele escutou o próprio Deus olhando para ele e dizendo assim para ele: filho, o que estás tu fazendo com aquilo que eu te dei? O que estás tu fazendo com a comunhão que eu lhe permiti viver? E ele disse: Deus, eu não entendo o que estás a falar a mim. E ele disse: filho, estás tão preocupado com as estruturas,
Estáis tão preocupado com as coisas físicas. E por várias vezes eu vi o irmão Berihim dizendo que a unção nos deixa chatos, nos deixa exigentes, porque afinal de contas, tudo para o Senhor tem que ser com perfeição e excelência. Mas é justamente aí que o ser humano erra. Eu quero apontar um erro de um grande mentor para mim na fé. Independente de críticas, coisas que nós escutamos, independente das pessoas que dizem que eu imito o pastor Berihim e assim sucessivamente, nós podemos imitar a roupa, nós podemos imitar o cabelo, nós podemos imitar, eu digo isso de uma forma geral, nós podemos imitar um sapato, uma abotoadura de um pregador famoso, nós podemos imitar o jeito de falar, nós podemos imitar a rouquidão de um pregador, mas nós não podemos imitar a unção de Deus. Ou Deus ungiu, ou Deus não ungiu. Ou o Senhor Deus deu, ou o Senhor Deus não deu. Não tem como eu estender as mãos sobre 500 pessoas, imitando um pregador, e o Espírito do vivo Deus cair sobre aquelas 500 pessoas, e todas elas serem cheias do Espírito Santo, ao ponto de não conseguirem ficar de pé. Não tem como. Absolutamente não tem como. Por isso eu quero dizer a você com carinho, acerca desse grande mentor na fé também para a minha vida, grande homem de Deus que é o pastor Berihim. O Senhor Deus disse a ele que ele precisava tomar cuidado com o que ele estava fazendo, com o que o Senhor tinha dado a ele. E o Senhor Deus disse a ele assim: filho, o que estás fazendo com o que eu te dei, querido? Estás tão preocupado com as coisas físicas, e a tua comunhão comigo e a minha com você? Ele disse: Deus, mas quem vai fazer? O Senhor falou: filho, eu levanto como tenho levantado há mais de 28 anos, há mais de 30 anos do ministério que eu confiei através de você. Até o dia de hoje não tem lhe faltado nada, tenho levantado pessoas que lhe ajudem, que lhe sustentem e que lhe dê realmente as estruturas necessárias que são fundamentais para que você tenha comunhão comigo. O eixo é esse: você me busca, se relaciona comigo, tem comunhão comigo e eu cuido das estruturas necessárias para que eu alcance o mundo através de você. E sabe o que o Beni disse ao Senhor? Ele disse: Senhor Deus, o Senhor tem razão. E o Senhor Deus olhou para ele e disse: filho, volte a praticar de novo o que você fazia. Volte a orar de novo, volte a estudar a palavra de novo, volte a ter comunhão comigo. Isso é uma prática diária. Você consegue entender? Ele estava dando a perfeição ao Senhor nas estruturas físicas, mas na comunhão não. Não é fácil viver uma vida equilibrada. Não é fácil dar 100% ao Senhor de todas as coisas. Não é fácil. Absolutamente não é fácil. Por que não é fácil? Porque o equilíbrio está relacionado e condicionado a uma ordem de Deus. O equilíbrio está correlacionado com aquilo que o Senhor quer que façamos. O Senhor não está preocupado se você é um pastor, se você é um levita, ou se você é um ministro na obra do Senhor, ou qual cargo você tenha. O Senhor não está preocupado se você é o dirigente do culto da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, da sábado, do domingo. Se você é o dirigente do dia que nem existe, você criou esse dia. O Senhor não está preocupado se você é ministro de louvor, ministro da palavra, você é mestre da escola dominical, se você é professor de teologia, tudo isso ao mesmo tempo, pai de família, cuida de 5 filhos, ainda discipula pessoas, ainda ora por pessoas, ministra a palavra, é itinerante. O Senhor não está preocupado com nada disso. O Senhor não está preocupado com quantas coisas você faz para Ele. O Senhor não está preocupado com a multidão de coisas que fazemos para Ele. O Senhor está literalmente preocupado se nós estamos
fazendo aquilo que Ele quer que façamos. Talvez Ele queira que você fique com o seu joelho no chão e fique quietinho com Ele dentro de um quarto e tenha uma preparação com Ele para que Ele te leve para águas mais profundas, ao invés de ficar dando cabeçada em mais de 20 atividades ao Senhor. Às vezes você gasta 20 dias de evangelismo e alcança 3, 4 pessoas para Jesus. E às vezes o Senhor quer que você fique 20 dias trancado junto com Ele, para que Ele confie uma unção sobre você, em uma única só ministração, 20.000 pessoas se rendam ao Deus que fez os céus e a terra. Agora, o eixo está aí. Por que somos tão desobedientes? Por que nós somos tão críticos e céticos? O porquê nós não estamos, porque nós somos falsos conosco mesmo e com Deus, dizendo que fazemos de tudo para obedecê-lo, dizemos que fazemos de tudo para cumprir a vontade do Senhor Deus, dizendo que literalmente fazemos de tudo para sabe? Quantas vezes eu escuto jovens, pastores, mestres, meu Deus, quantas pessoas que nos procuram pela misericórdia de Deus e dizem: eu faço de tudo, eu subo ao monte, eu oro, acordo de madrugada, e bababá, bibibi, bobobó. E por que Deus não me usa? Sabe, qual é a motivação do seu coração? Qual é a intenção dele? Se eu estudo a palavra, oro, subo ao monte, jejuo e tenho comunhão com Deus, isso tudo por ser usado por Deus, eu nunca vou ser usado. Porque eu estou buscando um Deus por interesse próprio. Eu quero o poder para mim, eu quero a unção para mim, mas aí eu aplico aquela mentira linda para mim mesmo. Não encaro os fatos de frente e digo para mim mesmo: não, eu quero as almas, mentira, não quer as almas nada. Vamos fazer o seguinte: ore para mim, peça para que o Senhor me unja com a unção que você pede para você, peça para que o Senhor me dê aquilo que você pede para você, e se assente na tribuna e veja Deus me usar para alcançar as almas, e veja se você vai ficar realmente feliz. Não, nós queremos ser participantes, é claro, não é bem por aí, né, irmão? Afinal de contas, eu acho o máximo, eu queria ver o poder, né, os milagres, eu queria impor as mãos. Afinal de contas, nós queremos ser artistas. Afinal de contas, nós não queremos as almas por Jesus, nós queremos por nós mesmos. Nós queremos sermos os ministros dos grandes congressos, nós queremos estar em evidência, nós queremos ser aclamado, beijado, aplaudido. Afinal de contas, essa é a motivação de vários corações. Pensa, antes do Senhor nos encontrar, nós não éramos ninguém. Depois que o Senhor nos encontra, nós começamos a nos sentir alguma coisa, porque afinal de contas, hoje pessoas nos aplaudem, hoje pessoas batem nas nossas costas e dizem: uau, que sabedoria é essa que o Senhor confiou através de você? Que eloquência, que retórica, que oratória, uau, que unção é essa que Deus colocou sobre você? Que unção é essa? Antes ninguém nos escutava, hoje pessoas nos seguem, hoje pessoas correm atrás de nós. E aí? Como fica os nossos corações? Como fica? Pessoas passam o dia inteiro desobedecendo a voz de Deus, mas no meio desse dia eles oram 1 hora, estudam a palavra 1 hora, jejuam meio-dia, suponhamos, e sobem ao monte de noite, e no final do dia critica, ainda questiona Deus porque Deus não usa. Cadê o equilíbrio?
Olha a motivação do coração. Eu estou pagando o preço em oração, jejum, estudo da palavra e monte. E por que o Senhor não me usa, Deus? É assim? Afinal de contas, jejum virou dinheiro. Afinal de contas, oração virou cartão de crédito. Afinal de contas, subir ao monte virou crédito no céu. Aonde, afinal de contas, eu fiz e Deus agora é obrigado também a fazer. É assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. Ou a minha Bíblia diz que nós recebemos de graça. Nós recebemos de graça através da graça que é favor imerecido. Ao mesmo tempo que Deus quer nos ver aplicando as nossas vidas ao Senhor, Ele quer que nós entendamos que nós devemos aplicar as nossas vidas nele, não pelo que Ele tem para fazer através de nós. Cambia fácia. Será que é difícil compreender que o segredo de Deus te usar é você ser amigo da pessoa de Deus, não amigo do que Deus tem para te dar, não amigo interesseiro? Será que é tão difícil de compreender que a única coisa que Deus quer é se relacionar com você? A única coisa que o Senhor Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo quer é que você o ame, passe tempo com Ele e gaste o seu tempo com Ele. É tudo que Ele quer. Antes obedecer do que sacrificar. Se você obedece com a intenção correta do seu coração, em busca do Deus Altíssimo, você não vai precisar sacrificar horas e horas em oração, horas e horas em busca, horas e horas em entrega, horas e não vai ver nada acontecer. Porque o segredo não está na oração, o segredo não está no monte, o segredo não está no estudo da palavra, o segredo não está na comunhão, o segredo está na intenção de como praticar essas coisas. Eu quero conversar com o Espírito Santo, mas na realidade eu quero que Ele manifeste o poder dEle. Na realidade eu quero conversar com o Senhor Deus, mas eu quero que Ele me unja. Afinal de contas eu quero, assim, sabe... Eu quero praticar a comunhão, eu quero estudar a palavra, mas eu quero descobrir na palavra o segredo para que Deus me use. Essa é a minha motivação. Porque eu não oro buscando agradar o Senhor, porque eu não subo o monte buscando a mortificação da minha carne e a sensibilidade para que eu consiga, sabe, alegrar ainda mais o coração dEle. Porque eu não estudo a palavra tentando descobrir o que o coração dele se alegra. Se mentiu, entristece, não quero mentir mais. Se duvidar, se criticar, isso assim entristece, eu também não quero criticar mais. Sabe? Fazermos coisas que realmente agradam o coração dele. Se passar 5 horas orando, isso deixa o coração dele feliz. Eu quero passar 5 horas orando porque eu o amo. Se dar o meu tempo ao Senhor, isso deixa feliz, é isso que eu quero fazer. Chegou o tempo de nós não sermos mais rudimentados às doutrinas dos pregadores da atualidade. Chegou o tempo de nós sermos totalmente alicerçados e fundamentados na doutrina do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Chegou o tempo de agradarmos o coração do Senhor. Dá para você entender que o Senhor não é completo sem você? Dá para você entender que se Deus quisesse viver sozinho, Ele não criaria eu e você? Você nunca vai conseguir ser um instrumento nas mãos de Deus para alcançar as almas ou ser usado e ousado nas mãos dele, se você em primeira instância não amá-lo sobre todas as coisas. Evangelho segundo São Lucas: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, de todo o seu ser. João disse, amado: como podes tu amar o seu irmão
Se você não consegue amar a Deus, estou conjecturando no versículo, como podes dizer que tu amas a Deus, que você não vê, se você mal consegue amar o seu irmão a quem você vê? O que tem a ver isso relacionado com o que conversamos? Como posso dizer que eu amo Deus a quem não vejo, sendo que eu não consigo amar o meu irmão a quem vejo? Não, pastor, mas eu amo as almas é tudo para mim, será? A Bíblia Sagrada diz que eu preciso amar o meu próximo como Jesus me amou. Eu preciso aprender a receber o amor de Deus. E para eu receber o amor de Deus, eu preciso compreender que melhor coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. Eu preciso me achegar ao Senhor para que Ele se achegue a mim. Eu preciso bater para que Ele abra. Eu preciso clamar para que Ele me escute, gritar para que Ele diga: eis-me aqui. Isaías 58, 9. Eu preciso me relacionar com Ele. Motivação do coração. Motivação. Qual é a sua? Pessoas hoje querem se sentir superdotadas. Elas não têm o prazer de estender as mãos para que o poder de Deus toque outras pessoas. Não, elas não querem isso. Elas querem que as outras pessoas vejam que ela é superdotada. Elas querem ser ungidas, mas não para que outras pessoas conheçam a presença de Deus. Não, elas querem ser ungidas para que as outras pessoas vejam que ela é cheia de Deus. Os ministros hoje têm o prazer de escutarem. Então estamos aqui com a presença do reverendo, doutor em divindades, PhD Master em teologia, e bababá, sabe, todos aqueles títulos. Hoje não somos reconhecidos pela nossa fé em Cristo. Hoje nós não somos mais reconhecidos pela nossa conduta cristã. Hoje nós não somos mais reconhecidos pelo fruto do Espírito em obras de paz e pacificação. Não, hoje nós somos conhecidos como o doutor fulano de tal, pastor doutor em divindades, pastor PhD, reverendo, bispo, apóstolo. Hoje nós somos reconhecidos por tudo. Afinal de contas, traz um impacto maior, né? Pastor Wagner Brock. Fica até bonito, né? Uau! Doutor em divindades. Não sou ainda não. Legal. Da onde você vem, pregador? Eu vim do interior de Minas Gerais. Você é formado em teologia em qual faculdade? Eu sou formado na Universidade Holy Spirit Church Center. Essa faculdade fica onde? Dentro do meu quarto. Mas quem são seus professores? Aquele que deu aula para o senhor, para todo mundo que existe aí na terra aí, ó. Qual é o nome deles? É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Será que você pode me entender? Não é errado estudar teologia, mas é errado fazer da teologia o seu escudo e a sua exaltação. Não é errado ser ungido a pastor, mas é errado fazer de pastor um título, ao invés de entender que ele é um chamado. Qual é a motivação do seu coração, meu irmão e minha irmã? Qual é a motivação do seu coração? Responda para mim. O que realmente você quer com Deus? O que realmente você quer com Deus? A Bíblia Sagrada diz em Mateus que
Se com os olhos olharmos a uma mulher e com intenção impura, eu vou dizer de novo, se com os olhos olharmos uma mulher e com intenção impura, eu vou repetir pela terceira vez. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. A Bíblia não diz que é pecado eu olhar para uma mulher, mas a Bíblia Sagrada me ensina que a intenção do meu coração prova, ou melhor dizendo, aprova, ou melhor dizendo, expressa as minhas atitudes. Eu vou lhe dizer uma pergunta para homens em si, bem simples, e para mulheres também. Você que tem uma mulher, ou melhor dizendo, você que tem uma irmã mulher, ou você, minha irmã, que tem um irmão homem, o porquê que nós não sentimos atração sexual pela nossa irmã ou pelo nosso irmão, para aquelas que são mulheres? Por quê? Porque essa sensação que sentimos com o nosso irmão ou com a nossa irmã é justamente a sensação que deveríamos ter no reino de Deus. É a sensação e a reação que nós deveríamos vivenciar como cristãos. Mas afinal de contas, a intenção impura adentrou dentro do ser humano e destruiu princípios. Legal. Qual é a motivação para que Deus te unja? Qual é a motivação para que você ore? Qual é a motivação para que você estude a palavra? Se você quer uma sabedoria cuja Deus não deu a ninguém, primeiro passo, vai ser cobrado muito de você. E uma das coisas que será cobrada de você é dar àqueles que realmente necessitam, com humildade e mansidão, sem querer mostrar a ninguém que você é aquilo que você não é, porque afinal de contas a sabedoria é do Senhor Deus e não é sua, e ela se manifesta em você com um propósito específico, alcançar aquele pelo qual ainda não foi alcançado, porque foi por isso que você foi alcançado, para alcançar aqueles pelo qual você foi alcançado. Antes do Senhor Deus nos alcançar, nós não éramos nada. Continuamos sendo nada da mesma forma, porque é o critério maior para que o Senhor manifeste as coisas fantásticas e absolutas através de nós. Você pode compreender isso? Nós precisamos ser sábios, não aos nossos próprios olhos, como disse em Provérbios. Nós precisamos ser sábios no Espírito Santo para compreendermos de onde saímos. O maior erro do ser humano é começar a achar que ele é alguma coisa pelo que Deus faz através dele. Ei, autoestima é uma coisa, arrogância é outra, prepotência é outra, autossuficiência é outra. O que existem de irmãos meus em tribunas, em congressos, em grandes congressos, eles não levam uma palavra para a noiva, eles não levam, eles levam algo para que todos vejam eles, e vejam que ele cresceu teologicamente, e que se desenvolveu. Em uma ministração no exterior, estava diante de um pregador considerado famoso. Ele ministra em um dos maiores congressos do Brasil, em Camboriú. E eu estava no quarto, descansando, e o Espírito Santo falou: filho, se troque e vai escutar esse homem. Eu falei: Deus, eu não vou escutar ele, eu tenho coisas mais importantes para fazer do que eu escutar esse irmão. Eu não quero. Porque seria eu arrogante de não querer escutar um servo de Deus? Não. Mas eu sei o que eu quero com Deus.
E eu sei o que eu quero com Deus é diferente do que esse irmão quer com Deus. E logo já criei uma resistência ali de não ir. E o Espírito do Senhor disse para mim, filho, tome banho, troque sua roupa e vá. E eu obedeci. Troquei minha roupa, um frio muito grande nesse país. E fui. Chegando lá na ministração, para quem eu tinha visto uma época ministrar muito mal, estava transformado, teologicamente impecável, uma oratória fantástica, uma imposição de voz perfeita, oscilações de alto a baixo, mediante a homilética incrivelmente bem, postura de altar fantástica, como diz as leis da homilética, em sua hermenêutica, praticamente em tudo que diz, quase tudo, nada herético, pelo contrário, bíblico e verdadeiro, expressando um conhecimento físico fabuloso, atuando nos vernáculos de uma forma incrível. Mas a pergunta é, será que Deus queria dizer tudo aquilo? Será que Deus queria dar uma aula de teologia daquela forma? Eu olhava para a igreja, 2 pessoas chorando, os demais sentados escutando. Eu olhava para os pastores empavismados, sabe? Enobrecidos de ver tanta sabedoria. Eles enchiam o coração tipo, um dia eu vou ser assim, um dia eu vou ser assim. E aquele ministro ministrando de uma forma fantástica. Mas a pergunta que não quer calar é essa: será que era isso que Deus queria falar naquela noite? Será que era aquela mensagem que Deus queria ministrar ao coração do povo? Será que é aquele ensinamento que Deus queria dar? Porque afinal de contas mais parecia um curso de teologia, mais parecia uma demonstração do conhecimento pelo qual ele conseguiu, esquecendo-se nós homens, que qualquer homem consegue isso. Conhecimento acadêmico qualquer homem consegue, é fácil demais. Nada do que 2 horas se aplicando, só 2 por dia seja suficiente. Eu fiquei parado observando aquilo, ninguém tocado, a presença de Deus não estava ali. O Espírito Santo não se manifestou ali. O que aconteceu foi que, no meio de alguns jargões da palavra, a fome das pessoas por querer algo da parte de Deus fazia com que a atmosfera do Senhor trouxesse um pouco do brilho da presença do Espírito, mas era algo que em segundos desaparecia. Eu fiquei chocado de ver aquilo. Os pastores olharam para aquela ministração e ficavam bobos, e eu observando e perguntando ao Espírito Santo: é isso que o Senhor quer? Então, se o ministro chegar em uma tribuna de um congresso famosíssimo, subir à tribuna e dizer: queridos, Jesus Cristo está voltando, santificai-vos e lavai-vos as vossas vestes no sangue do Cordeiro, porque afinal de contas, o Senhor quer uma noiva imaculada e virgem, diante da presença dEle, com as mãos, com obras e com os pés, anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Orei hoje junto com o Senhor, e o Espírito do Senhor me disse ali agora, que é tudo que Ele quer que eu ministre nessa noite. Assim eu agradeço a oportunidade, que já virou praxe isso, né? E eu peço a vocês que vocês dêem uma linda salva de palmas ao Deus que fez os céus e a terra. Uns vão perguntar: é essa a palavra do grande ministro? É essa a oratória dele? Cadê os milagres? Cadê a unção? Cadê a palavra? Na verdade, é isso que Deus tinha para falar para mim. Só isso eu já sabia. Interessante.
Saber não me faz praticante. Saber não me faz transformado. Primeiro, o que transforma o ser humano é a revelação. A revelação transforma o ser humano. E a revelação está totalmente correlacionada com o entendimento. As pessoas que sabem o que tem que fazer não fazem, mas as pessoas que entendem o que tem que fazer, fazem. Um fumante sabe que fumar é errado, mas ele nunca entendeu que aquilo faz mal para ele. O dia que ele realmente entender, ele para de fumar. Saber que Jesus Cristo está voltando, todos sabem. Mas quando isso é revelado para nós, quando nós entendemos isso no fundo do nosso ser, nós começamos a ser prudentes e nos preocuparmos com o dia de amanhã. Nós começamos a nos preocupar com uma famigerada igreja contemporânea que tem fluído aí, aonde apoia o homossexualismo. Nós começamos a nos preocupar com quantas almas estão morrendo. Nós começamos a nos preocupar que as visitas nos nossos parentes não é somente para comer um bom bolo, para estarmos nos alimentando com um bom almoço e simplesmente irmos embora, sem ao menos abrir os nossos lábios e anunciarmos o Jesus a quem nós servimos, aos nossos familiares, que podem a qualquer momento morrerem, e Jesus está voltando. No final da ministração, no meio da ministração, a mensagem já começou a ser convertida para dinheiro. Porque afinal de contas, as agendas não foram para alcançar as almas, para as igrejas serem tocadas, para os ministérios serem tocados pela presença de Deus e serem transformados. Não. As agendas hoje não são mais para isso. As agendas, afinal de contas, são patrocinadas. Nós somos funcionários das igrejas, dos ministérios, né? As pessoas pagam para que vamos e na hora de contratar agendas, é assim que pergunta: quanto você custa? Qual é o seu preço? Sabe, somos artistas bobos de circo que estamos à venda, né? Aí afinal de contas, o ministro não foi para alcançar as almas, ele foi para fazer agendas, cumprir agendas. E afinal de contas, ele tem o direito de tirar uma oferta em cada agenda. Olha que bênção! Ele ministra no exterior e ganha 2 vezes mais do que o dinheiro da terra dele. Olha que bênção! Então ele pratica em cada 10 agendas, ele tira um alto valor. É para o reino de Deus. Afinal de contas, é o reino de Deus. Nós estamos tirando daqui para colocar ali. Então o que sustenta o ministério ao qual você foi confiado do Senhor através da sua vida, isso é que foi confiado de Deus, né? Não é o Deus que fez os céus e a terra, é as ofertas que você tira. É assim que funciona. E no meio da mensagem ele começou a converter a dinheiro. E no final começou a ministrar sobre dinheiro. Não fez apelo de salvação. Não ficou preocupado com a espiritualidade da igreja ou não. Afinal de contas, como disse o nosso querido irmão Paulo, existem muitos que não estão preocupados com aquilo que é a vontade de Deus. Existem muitos que não estão preocupados em buscar aquilo que é do Senhor. As pessoas estão mais preocupadas em buscar aquilo que é do desejo delas. Paulo disse aos Filipenses no capítulo 2, 21, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. As pessoas buscam as coisas para a sua própria glória. Vou ministrar aí, quanto é a oferta? Se não for eu não vou. Se não for o valor que eu quero, eu não vou. Afinal de contas, eu tenho que pagar contas, eu tenho que sustentar missionários, eu tenho que... Peraí, quem sustenta os missionários não sou eu. O Senhor Deus pode me usar para sustentar missionários. Quem continua sustentando todos e todas as coisas é o Deus que fez o próprio céu e a terra e todos que habitam dentro dela. Acabou-se a ministração, vamos comer juntos. De 5 em 5 minutos aquele pastor famoso ficava falando: eu acabei de vir de 100 e tantas cruzadas, participei de tantos e tantos e tantos eventos, e não é fácil estar ministrando a palavra. Respondendo a primeira pergunta que eu fiz lá atrás, ministramos e sempre as caravanas ficavam saindo de um lugar para ir a outro para nos escutar novamente.
E eu só escutando e comendo, quase perdendo a minha fome. E o ser humano dizendo, mas aí as caravanas saíam de um lado e ia para o outro, e eu não podia repetir as mensagens. Eu não podia literalmente, afinal de contas, repassar a mesma mensagem, né? Porque afinal de contas as caravanas estavam todas lá. Então eu tinha que criar novas mensagens para eu poder ministrar. E isso traz um desgaste muito grande mental. Meu Deus. Eu falei, Deus, eu não estou entendendo mais nada. Então quem manifesta a mensagem não é mais o Espírito Santo, é o intelecto do homem. O ser humano parou de se apoiar no Espírito para se apoiar no seu próprio intelecto. De 5 minutos ele ficava falando nos grandes congressos e da onde ele ministrou. Isso chama-se autopropaganda. Isso chama-se, você precisa me enxergar como um cara bom, como um ser magnânimo. Você precisa me enxergar como um ser maior que você. Na realidade hoje é isso que acontece. As pessoas olham pra gente e começam a pensar que nós somos super-heróis, que nós somos os grandes pregadores da atualidade, e na realidade quem ensina a igreja a fazer isso é o próprio ministro, é o próprio pastor, é o próprio evangelista. É ele que põe essa distância entre ele e o povo e começa a dizer coisas grandes e fortes para que as pessoas compreendam isso. Para que eu olhe para o ministro e fale, uau, olha onde ele está. Ele é infinitamente maior do que eu. Para que eu comece a o adorar. Ah, não é adorar não? O que será que é então? E eu voltei para casa, entristecido demais, pensando, Deus, o que aconteceu com a sua igreja? O que aconteceu com a sua igreja, Senhor? O que literalmente aconteceu com a sua igreja? Querido, resumindo tudo que conversamos aqui agora, eu quero lhe dizer com muito carinho, o que você quer ser com Deus? Se você quiser ser mais um ministro que sai arrancando dinheiro de todas as igrejas, não está preocupado com as entradas financeiras das igrejas, não é errado tirar uma oferta. A questão é qual é a intenção pela qual você tira a oferta. Não é errado pedir o dízimo e oferta dentro de uma igreja. A questão é como que você enxerga os membros, como bancos ou como almas. Existem pessoas hoje dentro de ministérios que, se eles não dizimarem, eles perdem o direito até de tomar santa ceia. Mas mal sabe o pastor que o membro está passando fome dentro de casa. Mal sabe o pastor que ele não tem dinheiro nem para comprar um arroz com feijão para comer. Não, você tem que dizimar, você tem que dizimar. Tudo agora é um monopólio, tudo está relacionado com o dinheiro. Afinal de contas, eu quero lhe dizer uma coisa com muita sinceridade. Se o dinheiro é problema de obra, Deus nunca foi Deus. Agora, se o dinheiro está sendo problema da obra, é porque a intenção do seu coração ou do meu está errado. Sabe por que alguns ministros não conseguem chegar na televisão? É porque a intenção do coração deles estão errados. E quando eles conseguem por si próprios, eles têm que ficar aí virando verdadeiros vendedores de evangelhos, prostitutos de santuário, que tem que aonde vão é oferta de 15, 30, 60, 100 mil, 200 mil, e assim vai por diante. Qual é a intenção do seu coração, meu irmão? Como que eu e você podemos querer ser usados por Deus, se na realidade os nossos corações estão totalmente voltados para coisas erradas? Não dá, absolutamente não dá. Dr. Miles Morrow, coisa linda. Uma das ministrações da escola do pastor Silas Malafaia, eu chorei vendo aquilo. Pastor Benihim, Cruzada Porto Alegre, eu chorei vendo aquilo. Sabe como o pastor Benihim ministrou dízimo e oferta? Ele contou uma historinha do tio dele.
Ele falou assim, gente, olha, meu tio era muquirana. Gente, eu fiquei fascinado com aquilo. Nós não podemos ser muquirana para Deus. Nós temos que ser generosos para Deus. A Bíblia diz, 1 Coríntios 9, devemos ter um coração generoso ao Senhor. Tudo na Bíblia. Irmão, eu lembro que até o que tinha dentro do meu bolso, que era dinheiro de passagem, eu tirei e coloquei lá dentro. Não tinha dinheiro nem para vir embora mais. Por quê? Porque foi o Espírito do vivo Deus quem moveu meu coração. Não foi um apelo psicológico em técnicas de homilética, em técnicas psicológicas, técnicas e o aproveitar da fama e o aproveitar da unção da pessoa. As pessoas se aproveitam dos dons, se aproveitam da unção, se aproveitam da fama e se aproveitam de técnicas humanas para mexer no intelecto e no emocional das pessoas, para fazer com que as pessoas façam algo do que Deus não quer que façam. Se a minha sacolinha aquele dia que eu segurei para colocar minha oferta, aquele dia na cruzada do pastor Benrim já estava pesada, imagina, tinha mais de 500 mil pessoas lá, irmão. A oferta deve ter sido gloriosa para o reino de Deus. Uma dos ensinamentos do Dr. Miles Monroe, do irmão Miles Monroe, como ele gosta de ser chamado, louvado seja Deus por isso. Coisa linda. O pastor Silas Malafaia precisando fazer uma cruzada na Bahia, um lugar que precisa de Jesus. Um lugar literalmente que precisa de Jesus. Você que está me escutando agora, ore para que o Senhor envie os verdadeiros ministros aí. Ore, peça, clame, e o Senhor te escutará, porque você está pedindo aquilo que Ele quer que seja feito. 1 João 5,14, se pedimos aquilo que Ele quer fazer, Ele faz. O Dr. Miles Monroe ministrou uma palavra fantástica sobre dons. Meu Deus, eu não conseguia nem piscar, tamanha sabedoria, a simplicidade daquele homem. Depois ele descobriu que ele ia precisar tirar, ele perguntou para o Silas Malafaia quanto que o Silas precisava para uma cruzada na Bahia. E o Silas chorando falou, nós precisamos de 1.500.000. R$1.000.000, 500.000. E ele continuou ministrando. Irmão, em nenhum momento ele mexeu no meu psicológico, no seu. Eu sou crítico e cético nesse aspecto. Em nenhum momento ele mexeu na emoção das pessoas. Simplesmente ele disse, o Silas é um jogador. Passe a bola para ele. Nós somos o time. Vamos ajudá-lo. O Silas é o instrumento de Deus nesse momento. E se o Senhor quer usá-lo, vamos trabalhar junto com ele. Olha que coisa simples. E o Senhor Deus usou o Dr. Miles Monroe dentro de uma congregação. Desculpa, tinha poucas pessoas lá. Ele tirou R$1.500.000 para a cruzada na Bahia. Louvado seja Deus, que o Senhor alcançou muitas almas através do pastor Silas Malafaia lá. Qual é a motivação do seu coração? Deus vai lhe honrar de acordo com a sua motivação do seu coração. Em uma escala de 1 a 10, se 5% do seu coração é negativo e 5% correto e positivo, o Senhor lhe abençoará somente 5. Peça ao Espírito Santo que Ele examine o seu coração, meu irmão e minha irmã, para que Ele mostre para você quem realmente você é. Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor quem esquadrinha o coração e prova a mente, para lhe dar segundo as suas atitudes e os seus frutos. Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar pela sua vida agora e pedir ao Senhor que você guarde esses conselhos que eu tenho lhe dado por meio do Espírito, para que você não seja mais um, para que você não seja mais um que pratica uma obra de feno. Para encerrarmos, eu quero meditar com você bem rapidinho. Em 1 Coríntios 3:10, está escrito assim, ó. Está escrito assim: pois ninguém pode pôr outro fundamento além já do que está... Desculpe. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, ao qual é Jesus Cristo.
E se alguém sobre ele levanta um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira ou feno, a obra de cada um se manifestará pelo dia, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de que alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Rapaz, eu queria tanto que Deus me mostrasse o que afinal de contas está escrito aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 11 ao 15. E o Espírito do Senhor me disse assim: filho, tu queres a revelação que me pedistes há anos atrás? Eu falei: quero, Deus. Ele falou: filho, eu vou lhe explicar o que está escrito lá. Imagine aquele ministro. Eu imaginei um ministro muito famoso. Hoje é um tremendo de um avivalista. E o Senhor disse: imagine aquele ministro, filho. Eu falei: sim, Senhor. Ele sobe em cima de uma tribuna e começa a ministrar com uma maestria fantástica. Eu falei: glória a Deus, Senhor. A unção se manifesta, algumas pessoas são tocadas, os dons se manifestam, melhor dizendo, e assim sucessivamente. Aí, por final das contas, aqueles jovens, todos estão ali olhando e ficam magnificados com tamanha graça, com tamanha dimensão daquilo. Como é fantástico ver tudo aquilo. Como é incrível ver um homem ser usado daquela forma. E alguns jovens olham: aquele é meu herói. Outros: nossa, esse é meu exemplo de vida. Outros: nossa, eu quero ser igual a ele. E aquelas coisas todas. Alguns estão até errados, mas está despertando. Eu quero ser um ministro, eu quero ser um pastor, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um mestre, eu quero ser um profeta, eu quero ser um apóstolo, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Começa a despertar aquele povo. Que existem ministros que têm uma unção muito grande para isso, para levantar as pessoas. Mas é uma obra de feno. Não é uma obra de ouro. Eu vou lhe explicar o porquê. E o Espírito Santo me disse: filho, depois da tribuna ele desce, não dá atenção às pessoas e nem conversa com as mesmas, porque afinal de contas hoje ele é famoso, é um artista. Desce da tribuna e vai tomar cerveja, vai beber, dá atenção para as garotas só e mal dá atenção para os outros. É casado, e algumas das pessoas vê ele adulterando com outras pessoas. Agora imagina a cabeça das pessoas que olham para ele fazendo isso depois de cobrar santidade, pedir santidade no altar. Ok, ele transmitiu a mensagem, está correto, ele não errou ali. Mas ao descer do altar, as pessoas contemplam aquilo. E o Espírito Santo me deu uma explicação muito simples. Ele falou: filho, os olhos de Jesus são como chamas de fogo, que estão provando as obras de todas as pessoas ao longo das 24 horas. Eu falei: meu Deus. Ele falou: filho, por causa da intenção podre do coração daquele ministro, das promiscuidades que existem dentro dele, ele fechou uma porta, jogou as promiscuidades do lado e começou a aplicar o lado espiritual dele dentro do altar. E as pessoas começaram a receber realmente aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso, não aquilo que é transitório e passageiro. E depois que ele desceu do altar, é como se ele deixasse o ministro lá em cima e voltasse a ser aquele velho homem carnal que se apoia em cima de doutrinas bíblicas distorcidas pelo diabo. Afinal de contas, somos pecadores mesmos. Quem é você para dizer o que eu faço de errado? Eu sei quem eu sou. Afinal de contas, eu sou o fulano de tal. Aí o Espírito do Senhor me disse: filho, imagine o coração desses jovens que viram aquilo. Uns vão fazer o que ele faz, outros vão se frustrar e não vão querer mais o evangelho, e outros vão ficar totalmente entristecidos e enfraquecidos.
ora sido fortalecidos há 2, 4, 5 dias atrás. Ou seja, o fogo dos olhos do seu Senhor queimou as obras e as provou. E a única coisa que restou foi cinzas. Pela glória de Deus e misericórdia ainda restaura, ainda sobra cinzas. E é tudo que Deus precisa para um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, com compromisso com Deus, para ver aquele crente como que uma fênix, estou conjecturando, se ressurgir no meio daquelas cinzas e compreender que ainda existem homens e mulheres de Deus que não se contaminam com o sistema evangélico e não se contaminam com as sujeiras desse mundo. E o Senhor Deus disse: filho, agora imagine o mesmo ministro, filho. Eu falei sim, glória a Deus. Agora imagine ele com as intenções corretas. Quero viver em santidade. Quero viver separado do mundo. Não quero me envolver com essa promiscuidade do mundo, nem com o sistema evangélico. Eu quero ser santo para Deus. As obras dele são de ouro 16 quilates. Eu falei: Deus, que mistério é esse? Ele falou: escute. E ele começa a ministrar e a ministrar. E você encontra nele realmente uma pessoa diferente, uma pessoa que quer ser o reflexo de Cristo Jesus, uma pessoa que não quer se contaminar com as promiscuidades dessa terra, uma pessoa que não quer desfalcar igrejas, uma pessoa, pelo contrário, ela quer edificar igrejas, uma pessoa que não quer mostrar a ninguém que é melhor, pelo contrário, ela quer ajudar as pessoas a tomarem posse daquilo que é de Deus. Uma pessoa que não é artista, ela é uma ministra da palavra. Ela faz parte do ministério de verdade de Deus, de Cristo Jesus. Agora, filho, imagine agora aquela pessoa descendo do altar, cansada, porque afinal de contas, quem tem compromisso com Deus recebe compromisso de Deus, dando atenção a todos, abraçando a sua esposa, e juntamente com a sua esposa, ou quer seja ele seja sozinho, dando atenção a todas as pessoas com carinho e respeito. Mas é um respeito, filho, que você consegue enxergar só de olhar no olho da pessoa. Você já enxerga aquele respeito, sem más intenções e sem nada sob escuro naquele meio. E posterior a isso, o que acontece, meu filho? Além de dar atenção a todas as pessoas, ele vai para um lugar comer, para se alimentar. Ainda tem a oportunidade de ministrar, todo mundo está perto dele. E as pessoas olham para ele e ficam assombradas. Não endeusando a ele, porque ele não permite, porque a glória ele sempre entrega e dá a Deus. Mas, filho, as pessoas olham para ele e falam: meu Deus, ele é o mesmo aqui embaixo. É simples. Algumas pessoas tendo a oportunidade de morar próximo do ministro, ter a oportunidade de vê-lo todos os dias, conversar com as pessoas que trabalham no ministério. E pelo contrário, as pessoas que trabalham no ministério não têm nada a criticá-lo, pelo contrário, têm orgulho de trabalharem junto com o ministro. E aquela obra ouro 16 quilates agora passa pelo fogo dos olhos do seu Senhor, filho. E o fogo dos olhos do seu Senhor faz com que aquela obra 16 quilates comece a se supervalorizar para 24 quilates, filho. Você consegue compreender? Eu falei: meu Deus. Ou seja, filho, aquela chama que foi brotada dentro do coração da ministração, ela explode dentro do coração da geração, porque a geração realmente encontrou um líder que reflete Jesus Cristo. Eu falei: meu Deus. Levantei as minhas mãos e falei: Senhor, faz de mim um homem assim. Tira de dentro de mim toda vaidade, promiscuidade. Tira de dentro de mim todo lixo, Pai. Eu comecei a clamar ao Senhor naquele momento que Ele pediu aquilo para mim. Não diga a você que sou um ministro santo e perfeito. Não diga a você que sou digno de ser imitado por ninguém, porque eu não sou. Mas ainda vou chegar lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. E é o desejo do coração de Deus para mim e para você. Motivação, querido. Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? Qual é a intenção do seu coração? O que você quer com Deus?
Isso tem muito valor naquilo que você quer alcançar com o Deus de Israel. Deus o abençoe.